Oi, Joana, tudo bem? Oi, tudo? Que bom, então. Então, né, Jo, hoje estamos aqui para uma conversa muito simples, uma conversa cheia de afeto, para estar também, né, mostrando o nosso rosto um pouquinho e para falar da Semana do Afeto que Transforma. Primeiramente, então, eu vou me apresentar para o pessoal que está assistindo. O meu Ok. nome é Geisa. Eu sou uma das idealizadoras da Afeto, que é um projeto lindo, que eu acredito muito nesse propósito. Sou professora, sou pedagoga e costumo dizer, né, Joana, Joana sabe, que eu sou propagadora da gratidão, porque é muito importante que a gente consiga encontrar todos os dias motivos para agradecer, principalmente tão desafiadores como esse que nós estamos vivendo. Então, que vocês possam sentir o meu carinho e o meu abraço, e você também, minha querida amiga Joana. Ai, gratidão, querida Geisa. Bom, olá, pessoal, né? Todos que vão nos assistir. Minha amiga deseja um dia abençoado para você, para nós, para todos. E eu também, então, quero me apresentar. Eu sou a Joana, sou professora, sou pedagoga. Sou uma das idealizadoras da Afeto, junto com a Geisa, né? Esse projeto, essa futura empresa que é tão linda, tão verdadeira para mim e para você, e que tenta espalhar o amor, né, para as pessoas. Gratidão sempre, né, Jo? Então, nós vamos começar esse nosso pequeno encontro com uma citação desse livro, que é Conversas sobre Educação, do autor Rubem Alves. Rubem Alves, né, sempre nos traz reflexões tão importantes sobre a educação de uma forma tão amorosa e reflexiva. Então, vamos Verdade. refletir com essa passagem. Educar é mostrar a vida a quem ainda não viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. O seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente. E ficando mais rico interiormente, ele pode se sentir com alegria e um propósito, que é a razão pela qual vivemos. Vivemos para ter alegria e para dar alegria. O milagre da educação acontece quando vemos um mundo que nunca se havia visto antes. Então, essa Que reflexão linda. linda, né? É uma reflexão que nos traz presentes a esse propósito da Afeto, que, como eu e a Joana sempre falamos, quando a gente pensa em um empreendimento, né, Jo, a gente precisa pensar que ele possa também ter um cunho de amorosidade para a sociedade, né? Não só questões monetárias, e sim questões afetivas que são tão importantes. A gente precisa ter consciência em tudo aquilo que a gente proporciona para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso mesmo, eu acho que é bem esse o propósito da Afeto, né? É trabalhar nas pessoas, né? O desenvolvimento de cada ser, né? O que eu posso fazer para ser melhor amanhã e hoje e sempre, né? Através dessa mobilização de afetos, com amor, com carinho, com compaixão. Acho que é isso que a gente propõe como afeto, né? Como empreendedoras da Afeto. Muito bem. E já logo então no início, para quem talvez ainda não conheça com tanta profundidade a Afeto, foi fundada em abril de 2019, no momento em que também estava sendo um ano bem intenso para nós. E a Afeto surge com esse propósito de mobilização de afetos. E quando começamos a pesquisar sobre o afeto, descobrimos que no senso comum as pessoas acreditam, né, Jo, que o afeto é apenas o amor, o carinho, os abraços, esses laços afetivos. O afeto é isso, sim, mas ele é muito mais.
ele é aquilo que afeta a nossa vida, né? Então, afeta, Isso mesmo. estar sabendo, então, que é tudo aquilo que afeta a nossa vida. E através do autoconhecimento, a gente começa a descobrir, então, o que nos afeta de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, por isso que a gente coloca muito presente, né? Que trabalhamos o desenvolvimento humano através da mobilização de afetos. E isso que é poder estar se conhecendo para mobilizar os seus afetos, né? Mobilizar o que lhe afeta. E a gente sabe que muitas vezes o que afeta mais as pessoas são coisas negativas do que as positivas, né? Claro que a gente sempre preza, né? Que não seja assim, que a gente viva sempre com amor, né? Tem aquele ditado, né? Ou você aprende pela dor ou pelo amor. Então, que a gente escolha sempre o amor, né? Para aprender. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas são afetadas mais pelo lado negativo do que pelo lado positivo. Mas o que importa, eu acho que é reconhecer tudo isso, né? Ter esse autoconhecimento, saber o que está lhe afetando e ir em busca, né, de ser melhor, de evoluir, de crescer. Isso. E saber, então, que mobilizar é movimentar o seu interior. Não é fácil movimentar o nosso interior, porque é uma busca constante, né? Também costumamos dizer que o autoconhecimento é um mundo sem volta. Quando a gente começa a movimentar o nosso interior, a gente vai descobrindo cada vez mais quem somos nós, e descobrir quem somos nós realmente é magnífico, mas é um grande desafio. Mas com certeza uma linda caminhada. Então, com certeza. Verdade, né, Ju? Então, como a Semana do Afeto que Transforma surgiu? Agora nós vamos explicar para vocês como que surgiu essa ideia da Semana do Afeto que Transforma. Isso, então. Essa ideia, assim, eu acho uma das nossas ideias mais incríveis, né? Porque nós, no papel de pedagogas, de professoras, estamos vivendo agora uma pandemia, né? Que chegou de repente, mudando nossas agendas, mudando nossas rotinas. Então, eu acho que isso veio realmente por algum propósito maior, né? E nós, professores, eu acredito que estamos sendo bem afetados, né? A nossa área, a área da educação, está sendo afetada de todas as formas, né? Eu acho que essa semana, ela veio realmente para transformar, né? Foi uma ideia minha e da Geisa, né? Até em parceria com a nossa consultora, que a gente está fazendo uma consultoria muito bacana, né? Gratidão pela Karina, quando ela for assistir, se ela assistir esse vídeo. E eu acho que com o intuito de levar essa mobilização de afetos aos professores, foi isso que impulsionou a nossa semana do Afeto que Transforma, né? A gente estava escutando muitas queixas, né? Até dos nossos colegas, né? Como está sendo difícil em casa, esse home office não tá fácil. Tem a família, tem os filhos, tem a demanda das escolas, né? Eu acho que isso que nos impulsionou, né? Levar um pouquinho dessa mobilização de afetos para os educadores. Isso, verdade. A gente sente que os professores se preocupam, né, demasiadamente com os seus alunos, com as famílias dos alunos, com os seus processos, enfim, de organização do trabalho, com a família, e muitas vezes eles deixam de cuidar de si mesmos. E, de fato, é isso que acontece muitas vezes com nós, professores, né? A gente está preocupado com o mundo lá fora, mas a gente precisa olhar para o mundo interior, para que também a gente não tenha tantas lacunas depois que nós passarmos por essa situação da pandemia, né? É verdade. Então, como que a gente
começou, né? Primeiro foi a ideia, percebendo o quanto os professores estavam com essas questões, como a Joana falou, né? De queixas, sentindo muitas questões até do corpo, muitas dores de cabeça, pessoas perdendo peso, assim, repentinamente, outros ganhando muito peso, sentindo, então, que o seu corpo estava em desequilíbrio, né? E as suas emoções também. Então, conversando com algumas amigas, em conversas, assim, muito triviais, a gente foi percebendo isso. Então, nós decidimos organizar algumas perguntas e entrevistamos professores, né, Joana? Isso aí. Professores de diferentes áreas, professores de diferentes instituições públicas, privadas, de escolas de educação especial. E aí nós fomos percebendo ainda mais as dores e todas as situações que os professores estão passando nesse momento da pandemia. E a gente foi percebendo o quanto eles precisam ser escutados, o quanto eles precisam ser transformados, para que a gente consiga, né, sair dessa de uma forma consciente e sem tantas lacunas, né, Jo? Sim, e como foi bacana, assim, pelo menos da minha parte, como foi gratificante poder estar entrevistando e ouvindo esses professores, né? Porque eu acho que realmente é isso, é um momento de escuta. Tá todo mundo precisando desabafar, sabe? E para mim também foi muito bom, porque eu pensei, nossa, eu não tô sozinha, né? Porque muitos sentimentos, muitas falas que os professores nos trouxeram, eu pude me ver, né? Eu pude me colocar também ali nessa situação, porque é o que eu também vivo, né? Eu e você, é o que a gente passa diariamente como profs, né? A gente se trabalha, a gente procura fazer as nossas meditações, nos cuidar, mas às vezes isso também nos afeta e pesa pra gente, né? Isso. Mas como foi bom entrevistá-los e a partir daí poder ver o que realmente estava acontecendo e o que a gente poderia ajudar, né, nesse sentido, a melhorar o dia a dia dessas pessoas. Claro. E a gente foi percebendo, né, Jo, que como os professores se culpam, né, eles se culpam por não dar conta em alguns momentos, então é uma cobrança todos os dias, mas eu não dou conta de todas as atividades que eu tenho para fazer, e o professor tem algo também muito marcante, que é cobrar a perfeição, né, a gente quer fazer uma entrega perfeita, mas não é possível, né, a gente precisa saber que ok, estamos fazendo o nosso melhor. Como que a gente consegue compreender isso? Através da mobilização de afetos. Quando eu consigo me dar conta, né? O fato de dar-se conta, nossa, eu estou me cobrando demais. O que eu posso fazer para ser mais tranquilo comigo mesmo? Mesmo que as cobranças externas, elas venham, porque a cobrança vai vir da família, a cobrança vai vir das escolas nas quais nós trabalhamos, dos alunos, das famílias desses alunos, da sociedade como um todo. O professor fica ali, né, paralisado e para qualquer lado que ele olhe, parece que a palavra cobrança, ela vem. E aí nós, verdade, sendo aqueles professores que se cobram o tempo todo a perfeição, é muito difícil, daí tu olha para todos os lados e a gente não está conseguindo ser perfeitos, aí realmente o nosso corpo começa a manifestar. Por isso, que essa Semana do Afeto que Transforma, ela vem trazendo reflexões, meditações, porque a gente julga ser muito importante lembrar de si mesmo, né? As meditações nesse processo do desapego, do conexão com o corpo, conectar-se então com a criança interior, quando eu consigo olhar o mundo com os olhos de uma criança, como é bonito, né? A criança olha com simplicidade. Está acontecendo uma pandemia lá no mundo, lá fora, mas a criança consegue ainda olhar com amorosidade, com criatividade, com imaginação. Em alguns momentos nós também nos permitíssemos olhar o mundo com os olhos de criança. Porque quando a gente é duro demais, a gente olha o mundo com aquele olhar de adulto, de pessoas grandes, né? E aí a gente não consegue sair dessa. A gente fica ali se cobrando, o nosso corpo começa até a ficar mais enrijecido, né?
Parece que o Sim. pescoço dói, a coluna dói, a cabeça dói. Por quê? Porque a gente está numa tensão. Quando a gente consegue né, olhar o mundo até com imaginação como uma criança. Eu imagino que logo mais isso tudo vai terminar, eu vou poder ir para a escola. Eles, inclusive, apresentam nas brincadeiras, né? As pessoas que eu tenho conversado, as mamães relatam, né? As crianças brincando de escola, que está tudo bem. Então, eles conseguem imaginar o mundo dando certo. Então, quem sabe nós também podemos olhar um pouquinho com leveza. Sabemos que não é fácil, mas aí a gente vai conseguir mobilizar os nossos afetos de uma maneira positiva. Se a gente está todos os dias nessa tecla, né, Jo, de que as coisas não estão dando certo, mas eu tenho que fazer essa entrega, essa outra entrega para essa escola, enfim, eu não vou dar conta de todos esses processos. Por isso dessa semana tão simples, né, mas cheia de transformação. Com certeza. E eu agora, né, te ouvindo falar sobre isso do olhar da criança, como faz falta isso, né, no dia a dia. Até mesmo quando as aulas eram presenciais, né? Parece que quando a gente enxerga o mundo com esse olhar duro, como tu trouxe, né? Tudo fica mais difícil, né? E quando a gente tem esse olhar mais leve, esse olhar de criança, esse olhar do coração, como parece que tudo muda, né? Até eu estava aguardando, né, para o final essa citação do livro O Pequeno Príncipe, estou com ele aqui, mas eu acho que ela cabe perfeitamente agora quando ele diz, né, a tão famosa frase do livro do Pequeno Príncipe, né? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E eu acho que realmente a gente só consegue ver bem com o coração. Eu acho que faz todo sentido a gente parar um pouquinho e até mesmo fechar os nossos olhos, respirar, né? Pensar que o nosso dia vai ser bom, pensar positivo e olhar a vida, olhar o nosso dia, olhar o mundo com esse olhar de criança, né? Esse olhar encantador, esse olhar inocente, despreocupado, né? Verdade. E também penso que o que faz mal é a gente ficar o tempo inteiro nas notícias, nos jornais, né? Porque, querendo ou não, no jornal, 90% das notícias são ruins, né? Então, raramente que tem uma notícia boa no jornal. E isso vai nos carregando também, né? Vai entrando na nossa mente, vai ficando ali, vai ficando ali. E se a gente não faz algo bom, por exemplo, até uma coisa que a gente sempre fala, né, amiga? O jornal, assistir o jornal à noite, né? Você assiste o jornal enquanto janta e depois vai dormir, né? Então, todas aquelas notícias ruins que você ouviu ficam ali, né? Na hora do jantar e depois na hora que você vai dormir. Como será que vai ser o seu sono, né? Eu acho que ali já tá a importância das meditações, né? Coloca uma meditação antes de dormir. Eu sempre coloco ou uma música relaxante, um mantra, algo que faça a gente relaxar e esquecer de todas aquelas notícias ruins, né? Muito importante essas tuas colocações, Jo, porque uma das meditações da Semana do Afeto que Transforma foi equilibre a sua vida, né? E ao equilibrar a nossa vida, saber que nós deveríamos ir dormir e acordar tendo visualizações positivas, né? Aí quando a gente começa a aprender a visualizar o nosso dia de uma forma positiva, as coisas começam a dar certo. E mesmo quando elas dão errado, a gente consegue olhar para aquilo com um nível de consciência melhor. Essa semana, por exemplo, a Jo sabe, né? Teve uma noite que eu fui dormir às 2 horas da manhã, porque eu fui gravar um vídeo para os meus alunos, que era para o dia seguinte, mas eu fui gravar ele cedinho, era em torno de 8 horas da noite, eu já fui gravar o vídeo, deixar tudo organizadinho. Gravei todo ele,
E depois, quando eu fui fazer o processo de salvar e gerar o link para o YouTube, né, que alguns professores devem estar fazendo isso também, aconteceu alguma coisa que sumiu o áudio, né? Eu não sei o que aconteceu, algo muito inusitado, assim, mas eu já tinha gravado tantos outros e nunca tinha tido esse problema, e eu perdi o áudio. E eu tinha feito toda uma produção, organizado, editado, feito tudo muito, sabe, com muito amor, com muita dedicação. E eu perdi tudo. E aí eu tive que gravar tudo novamente, fazer todo o processo de edição novamente, que eu tinha terminado às 10 horas da noite. Então eu fui até às 2 horas da manhã. Como que eu consegui dar conta disso? Porque daí eu tinha o sono, eu estava sendo afetada pelo sono, eu estava sendo afetada pela minha indignação de ter dado errado, eu estava sendo afetada que no dia seguinte o vídeo tinha que estar pronto. Eram vários fatores. O que eu fiz? Eu me lembrei da meditação do equilíbrio sua vida. Então eu fechei os meus olhos por um minutinho, respirei, voltei para o meu corpo e visualizei tudo dando certo, eu conseguindo deixar o vídeo pronto e me olhando no espelho, né, antes de dormir, dizer gratidão, Geisa, que tudo deu certo. Claro que isso não é fácil, a gente tem vontade de quebrar o computador, a gente tem vontade de fazer outras coisas, mas não, a gente precisa saber isso me afetou, não deu certo, mas eu preciso ter esse olhar de criança, mesmo quando as coisas não dão certo. Eu preciso olhar, né, com aquele olhar, sim, imaginar já as coisas dando certo. E, de fato, o vídeo depois ficou até melhor do que o primeiro. Tinha até um propósito para tudo isso. Mas Verdade. a gente consegue começar a olhar a vida dessa forma quando nós começamos a fazer a mobilização de afetos, né? E é um caminho lindo a ser percorrido. Vai ter momentos, né, Jo? Eu e a Joana, às vezes a gente se liga, se manda uma mensagem, olha, isso não deu certo, mas vamos nos centrar, vamos fazer com que as coisas possam ser melhores. É um lindo caminho a ser percorrido, sim. Com certeza, amiga. E isso do erro, né? Eu acho que errar faz parte da vida, né? O erro, ele é para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E muitas vezes o adulto não se permite errar, né? A criança, para ela, errou, tá tudo certo, né? Caiu, levanta e vai. E o adulto não, o adulto tem essa resistência, né? Que a vida vem impondo, né? Pra gente. Mas eu acho que é como tu disse, né? Tentar buscar sempre esse olhar de criança, esse olhar mais tranquilo e mais leve da vida, né? Que bom, a Geisa ficou lá até 2 da manhã, mas no fim de tudo ela agradeceu, né? Ela pôde respirar, ela pôde dizer gratidão, foi, né? Mais um dia. E tudo acontece por um propósito, né? Acontece do jeito que tem que acontecer. Então, acho que é bem isso, essa mobilização dos afetos, né? Que a gente possa reconhecer o que está nos afetando e evoluir com isso, né? Buscar o nosso crescimento, buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, né? A cada novo dia. Verdade. E quando a gente fala de afeto também, que a gente consiga ser afetuoso com nós mesmos, né? Quando a gente consegue ser afetuoso com nós mesmos, é uma consequência a gente conseguir transparecer isso para as outras pessoas. Quando eu consigo me amar, me cuidar, me dar um abraço todos os dias, em momentos difíceis como esse, né? Claro que não é um dos momentos mais difíceis, mas desafios, né? Por exemplo, não deu certo um vídeo, tive alguma situação com alguma família, com alguma questão na escola, enfim, que eu consiga me abraçar, me acolher, principalmente agora, né? Que o universo está nos colocando dentro de casa, onde a gente muitas vezes não tem nem como sair para desabafar com um amigo. Quem que a gente tem à nossa frente muitas vezes? Nós mesmos. Então a gente precisa tentar também ser afetuoso com nós mesmos. E depois é uma consequência isso com as outras pessoas. Então façam isso, porque com certeza será uma transformação na vida de vocês. Com certeza, né, amiga? E que bom também que a gente conseguiu, então, abrir esse nosso canal no YouTube, né? Que a gente tanto sonhou, tanto queria.
e que a gente pode disponibilizar essas meditações para outras pessoas, né? Claro que eu acho importante a gente deixar claro que essas pessoas que estão participando da Semana do Afeto que Transforma, elas estão recebendo um material à parte num grupo que a gente tem de WhatsApp, né? E também elas estão tendo acesso a essas meditações no YouTube. Mas eu acho que é importante também ressaltar que essas meditações estão ali para quem quiser fazer, né? Tudo bem se você não participou da nossa Semana do Afeto que Transforma, mas as meditações vão estar ali para quando você desejar, né? Quando você sentir a necessidade de fazer algo por você, que você possa tirar um tempinho, né? Relaxar, procurar a meditação e fazer, né? Isso. E é claro que a meditação é uma prática que quanto mais nós vamos vivenciando ela, mais vai se tornando interessante e a gente vai deixando com que as meditações façam parte da nossa vida, parte da nossa rotina do dia. E cada um vai encontrando, se prefere fazer de manhã. É claro que hoje já tem pesquisas que mostram da importância de nós acordarmos de uma forma positiva, com alguns minutinhos que sejam para pensar no nosso próprio corpo, no nosso próprio ser. Da mesma forma como a Joana falou, ao ir dormir, como eu preciso também pensar no meu próprio corpo, em mim mesma. Quanto isso é importante, né? Quando eu amanheço, nós temos um companheiro aí, né? Vale! Para. Oi! Vai lá fora, vai, meu bebê. Então, a gente deu uma pequena pausa, né, Jô? Que nós tínhamos um companheiro que queria fazer parte desse encontro. E que bom, né? Porque os animais também, de certa forma, eles são, né, produção da natureza, né? Então, é maravilhoso também ter eles. Com certeza. E eles também sentem, guria. Tu sabe que o meu cachorro, agora ele tá lá latindo, endoidecido, porque minha mãe acabou de chegar do mercado, né? E aí, quando chega alguém, é festa, né? E eles também estão sentindo. Meu cachorro sente muito, porque agora tá todo mundo em casa, né? Eu tô trabalhando em casa. Aqui na minha família, alguns também tiveram redução de carga horária. Então, eles também sentem isso, né? Como é que tá todo mundo em casa, né? Antes eu ficava sozinha a tarde toda. E agora, aqui o povo não sai mais de casa. Sim. Então, isso também eu acho que os animais de estimação, nesse momento, são companheiros, né? Claro. Companheiros pra gente. Isso. Algo que nós também sempre falamos ao longo da semana também, nas meditações, que a gente deveria todos os dias contemplar algo na natureza. Seja uma flor, seja um animalzinho de estimação, né? Até abrir um pouquinho assim a janela e contemplar o céu, a chuva, contemplar uma árvore, uma plantinha, isso já nos faz com que a gente consiga se conectar um pouco mais, né? Esse companheiro não quer sair disso. Não, e olha que agora tá lá latindo, né? Minha dona chegou e ele tá lá. Querido. Isso que eu já fechei até a porta aqui do quarto, mas tá lá, querido. Então, né, Jô, eu não sei se tu tens mais alguma coisa, assim, acho que também a gente gostaria muito de agradecer as pessoas que estão participando. O nosso trabalho é um trabalho muito simples, né, Jô? A gente faz tudo com muita simplicidade, com muita humildade, mas nós dedicamos um pouquinho do nosso tempo para tentar deixar uma marca positiva na humanidade, enviar luz, amor, mobilização de afetos. Então, assim, sempre que alguém precisar também, nós estamos à disposição, dentro daquilo que nós podemos ajudar. Não sei se tu tens mais alguma coisa também, Jô? Eu, assim, só quero agradecer, né, amiga, por tudo isso que está acontecendo na nossa vida, porque a Afeto foi algo que nos trouxe muito crescimento, né? Crescimento pessoal, crescimento profissional. Então, eu quero só agradecer, né? Agradecer a você,
agradecer as pessoas, todos os que nos seguem. Para quem não sabe também, né, a gente tem a nossa página no Instagram, @afetovida, onde postamos reflexões diárias, né? E eu acho que isso também ajuda bastante a todos que tiram um tempinho para ler, para parar, respirar um pouquinho, conectar-se consigo mesmo, né? E então é só gratidão, eu só tenho a agradecer a tudo, né? Por tudo. Até mesmo por essa pandemia que está nos fazendo crescer tanto, né? Refletir em tantas coisas, dar valor para tantas coisas, inclusive para as pequenas coisas, né? Como um abraço, né? Para quem não sabe também, um caso pessoal meu é que minha mãe teve o Covid, né? Minha mãe passou pelo Covid, tá bem, hoje ela está bem, mas como faz falta um abraço, sabe? Às vezes eu fiquei pensando, né? Eu tô aqui diariamente convivendo com minha mãe e às vezes eu esqueci de dar um abraço nela. Mas aí chegou esse Covid e realmente, quando eu senti vontade de abraçar, eu não pude. Então, como faz a gente dar valor, né? Como eu paro e penso, nossa, uma pequena coisa, né? Que mexe tanto com a gente. Algo tão simples. Realmente, acho que nós precisamos olhar para tudo isso como uma oportunidade. Não é fácil, a gente sabe que são mortes todos os dias, são situações quando chega mais próximo da nossa família, o choque é grande, né? A gente fica assim, um pouco em desequilíbrio, mas a gente tenta mandar luz, e foi isso que a gente fez com a mãe da Jo, né? Tanta luz que ela recebeu, que deu tudo certo, ela tá super bem. Mas como essas situações todas, elas vão se aproximando da nossa vida, mas que mesmo quando elas são muito desafiadoras, tal como essa que a Jo falou, quando o vírus e a doença chega dentro da nossa casa, como a gente precisa olhar ainda para isso como uma oportunidade, porque o universo está nos dando tantas oportunidades de saber que a importância da vida são as coisas simples, não é aquilo que a gente tem, mas é sim aquilo que a gente é, as pessoas que estão ao nosso redor, saber que somos unidade, né? O que aconteceu lá na China começou a afetar todos os outros lugares do mundo, e assim é o que acontece aqui, vai estar afetando outras pessoas, né? Nós acreditamos muito e viemos também buscando muito e conhecendo como nós somos energia, né? Então, se eu estou vibrando numa frequência muito baixa, outras pessoas também vão estar vibrando nessa frequência baixa. A minha casa, o meu prédio, a minha cidade, enfim, que a gente consiga se ajudar para também ajudar os outros. O uso da máscara vem mostrar como se fosse essa questão de energia. Quando eu estou me cuidando, usando a máscara, higienizando as minhas mãos, tendo cuidado, eu estou automaticamente cuidando das outras pessoas. Eu estou amando as outras pessoas. Então, isso mostra exatamente o que afeto quer trazer. E quando a gente se cuida, nós estamos vibrando numa energia, numa frequência tão alta, tão gostosa, tão boa, que automaticamente as outras pessoas também vão ser curadas e também vão ser atingidas. É só a gente fazer essas comparações o tempo todo, observar o mundo, limpar as nossas lentes, que a gente vai enxergar oportunidades nas dificuldades. Verdade. Então, eu e a Joana sempre usamos, né, no final das nossas meditações, no final dos nossos encontros, a palavra Namastê, que é o Deus que habita em nós, né, Jo? Honra o Deus que habita nas pessoas que estão nos assistindo. Isso mesmo. Então, amiga, com muito afeto e luz, namastê a todos, né? Namastê. Muita gratidão por tudo. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem. Namastê. Namastê.